O livro de Salmos não começa com histórias de reis ou guerras, mas com uma pergunta silenciosa que atravessa gerações. Onde o coração humano encontra abrigo quando a alma está exposta diante de Deus? O Saltério não é apenas um conjunto de poemas religiosos. Ele é o registro das emoções humanas em diálogo com o divino. Cada salmo é como uma janela aberta para a alma de alguém que falou com Deus sem filtros. Isso já revela algo raro. A Bíblia preserva não apenas leis e narrativas, mas orações cruas. O livro de Salmos reúne cânticos que nasceram em momentos reais, alguns em celebração nacional, outros em cavernas de fuga, outros em noites de culpa. Isso transforma o livro em um mapa emocional da fé. A pergunta central começa a surgir: como falar com Deus quando o coração está em pedaços? Os salmos respondem mostrando que a fé bíblica não é silenciosa. Ela canta, chora, clama e celebra. O saltério é tradicionalmente associado a Davi, mas ele não é o único autor. Isso é importante para compreender o livro com profundidade. Há salmos atribuídos a Asaf, aos filhos de Corá, a Salomão e até a Moisés. Isso significa que o livro atravessa séculos de história de Israel. Não é obra de um momento, mas de uma tradição viva. Muitos salmos eram usados em culto público no templo. Outros eram orações pessoais que depois se tornaram comunitárias. Isso mostra que a espiritualidade de Israel misturava vida privada e vida coletiva. O templo era lugar de sacrifício, mas também de música. Instrumentos acompanhavam esses cânticos. Harpas, símbolos e liras davam forma sonora à oração. Isso revela que a adoração bíblica envolvia a arte. A fé cantava sua teologia, e essa teologia era memorizada em forma de música. O próprio nome, Salmos, vem da ideia de cânticos acompanhados por instrumentos. No hebraico, o livro é chamado Terrilim, que significa louvores. Isso é curioso, porque muitos salmos são lamentos. Isso mostra que louvor bíblico não é apenas alegria. Louvar também pode ser clamar. Louvar pode ser pedir socorro. Louvar pode ser questionar. Isso quebra expectativas modernas. A espiritualidade dos salmistas não era superficial. Eles falavam com Deus sobre medo, culpa, perseguição, injustiça e esperança. O livro legitima emoções humanas diante de Deus. Não há tentativa de parecer forte o tempo todo. Há honestidade. Isso torna o saltério atemporal. Pessoas de qualquer época encontram suas próprias emoções nesses cânticos. O livro fala com reis e com pessoas comuns. Fala com quem celebra e com quem sofre. A organização dos salmos também carrega significado. O livro é dividido em 5 partes. Muitos estudiosos veem paralelo com os 5 livros da lei. Isso pode indicar intenção editorial. Como se os salmos fossem uma resposta em oração à lei. A lei mostra o caminho. Os salmos mostram o coração caminhando por ele. Essa conexão é profunda. Revela que espiritualidade bíblica não é apenas obedecer. É dialogar com Deus enquanto se obedece. Os salmos ensinam como a fé é vivida na prática emocional, não apenas no comportamento externo. Isso amplia a compreensão do relacionamento com Deus. A Bíblia não apresenta fé mecânica, apresenta fé relacional. E os salmos são talvez o livro mais relacional das Escrituras. O Salmo 1 funciona como porta de entrada. Ele fala de 2 caminhos, o do justo e o do ímpio. Isso ecoa temas sapienciais. Mostra que a vida é escolha contínua. O justo medita na lei dia e noite. Isso aponta para a interiorização da palavra. Não é leitura casual. É reflexão constante. A imagem da árvore plantada junto a ribeiros é símbolo de estabilidade. A raiz profunda sustenta a vida. Isso ensina que vida espiritual forte nasce de profundidade, não de aparência. O contraste com a palha mostra a fragilidade de quem vive sem direção divina. Essa abertura já define o tom do livro. Os salmos não são neutros. Eles apresentam visão moral do mundo. Justiça e injustiça são reais. Caminhos têm consequências. Isso prepara o ouvinte para os temas seguintes. Logo depois, o Salmo 2 apresenta a dimensão real e messiânica.
Fala de nações em rebelião. Fala de reis se levantando contra o ungido. Isso ultrapassa o contexto imediato. Muitos veem aqui antecipação messiânica. O Salmo mostra que a história humana não está fora do controle divino. Mesmo quando líderes se opõem, Deus permanece soberano. Essa visão sustenta a esperança em tempos de instabilidade política. Israel viveu muitos períodos de ameaça. Os salmos ofereciam estrutura de confiança. O povo cantava sua teologia em meio às crises. Isso mostra a função pastoral dos cânticos. Eles ensinavam enquanto consolavam. Doutrina e emoção caminhavam juntas. Muitos salmos nascem de contextos específicos da vida de Davi. Fugas de inimigos, traições internas, culpa após pecado. Isso revela que liderança espiritual não elimina fragilidade humana. O rei que escrevia louvores também chorava em oração. Isso humaniza figuras bíblicas. A fé de Davi não era perfeita, era viva. Ele caía e se levantava. Os salmos registram esse movimento. Isso dá esperança a quem luta com falhas. O livro não esconde crises dos seus autores. Ele transforma crises em oração. Isso é um padrão espiritual poderoso. Dor pode virar diálogo com Deus. Os salmos de lamento formam grande parte do livro. Isso surpreende quem espera apenas louvor alegre. O lamento bíblico não é murmuração vazia. É clamor direcionado a Deus. Ele parte da dor, mas termina na confiança. Esse movimento é típico. Começa em angústia, passa por pedido e chega à esperança. Isso ensina a estrutura de oração. O sofrimento não é negado, é levado a Deus. Isso molda a espiritualidade resiliente. Pessoas aprendiam a orar com esses cânticos. Eles davam palavras para emoções difíceis. Nem sempre é fácil falar com Deus na dor. Os salmos ajudam nisso. Eles emprestam linguagem à alma ferida. Há também salmos de gratidão e celebração, muitos ligados a vitórias militares ou livramentos. Israel cantava sua história com Deus. Isso preservava memória coletiva. A fé bíblica valoriza a lembrança. Lembrar livramentos fortalece confiança futura. Os salmos funcionavam como memória cantada. Gerações aprendiam quem Deus era através desses cânticos. Isso formava a identidade espiritual. A adoração ensinava a teologia. Não era apenas emoção, era educação da fé. Cada celebração reforçava quem Deus havia sido. Isso sustentava a esperança para o que ele ainda faria. E assim o livro de Salmos começa a se revelar, não apenas como coleção de cânticos, mas como jornada espiritual de um povo que aprendeu a falar com Deus em todas as fases da vida. Mas essa jornada ainda está no início. Muitos temas ainda surgirão. Justiça divina, sofrimento do justo, esperança messiânica, adoração no templo, confiança em meio ao caos. O saltério é vasto. Cada salmo é um mundo. E a história que ele conta sobre o relacionamento entre Deus e o coração humano ainda tem muitas camadas a revelar. Porque quando a alma humana encontra palavras para falar com Deus, algo profundo acontece. E o livro de Salmos guarda muitos desses encontros. E essa jornada está apenas começando. O que torna Salmos tão poderoso é que ele não é um livro sobre Deus apenas, mas um livro onde pessoas falaram com Deus em tempo real. E isso faz o saltério funcionar como um santuário portátil atravessando épocas. Há salmos que nasceram no auge da monarquia, quando Jerusalém era centro político e espiritual. Há salmos que nasceram quando a cidade foi humilhada e o templo foi destruído. Há salmos que celebram procissões e outros que soam como oração sussurrada num quarto escuro. Por isso, para entender Salmos, é preciso enxergar que ele é também uma biografia espiritual de Israel. Ele registra como uma nação aprendeu a interpretar a vida diante do Senhor. Ele ensina o que fazer quando a realidade contradiz expectativas. Ele mostra que fé não é só crença, é interpretação diária do mundo. A pergunta central continua ecoando: como manter o coração firme quando a história muda e a alma treme? Salmos responde com uma variedade de vozes, e essa variedade não é confusão, é riqueza.
É como se o espírito tivesse preservado deliberadamente múltiplos tons para alcançar toda a condição humana. E isso explica por que nenhum outro livro bíblico parece tão íntimo. Ele conversa diretamente com o coração. Uma das chaves para mergulhar em salmos é entender seus gêneros, porque cada tipo de salmo carrega função espiritual específica e foi usado em momentos diferentes do culto. Existem hinos de louvor que exaltam atributos de Deus, como majestade, santidade, fidelidade e poder criador. Existem lamentos individuais, nos quais alguém cercado por inimigos ou abatido pela culpa, clama por socorro. Existem lamentos comunitários, quando a nação inteira se vê em crise, seja por guerra, seca ou derrota. Existem salmos reais ligados ao trono, celebrando a coroação, a vitória ou a promessa da dinastia. Existem salmos de sabedoria, que se parecem com provérbios, ensinando o caminho da vida justa. Existem salmos de ação de graças, onde o salmista testemunha que Deus respondeu. Existem também cânticos de peregrinação, os cânticos de subida, cantados na estrada rumo a Jerusalém. Essa diversidade mostra que Israel orava com estrutura. Não era improviso emocional sem forma. A emoção estava presente, mas havia linguagem litúrgica. E isso dá ao saltério uma dimensão de manual espiritual. Ele ensina o que dizer quando não se sabe o que dizer. E ao fazer isso, ele forma um povo. O Templo de Jerusalém aparece como pano de fundo constante, mesmo quando não é mencionado explicitamente, porque muitos salmos foram moldados para uso litúrgico e musical no culto público. Havia turnos de cantores e músicos, e tradições ligadas a famílias específicas, como os filhos de Corá e Asaf. A música não era enfeite, era teologia cantada. Quando o povo cantava, estava memorizando doutrina e história. O culto no templo incluía sacrifícios, incenso, bênçãos sacerdotais e cânticos responsivos, em que o povo respondia ao líder. Algumas expressões nos salmos parecem desenhadas para esse formato, com refrões e chamadas. Certos salmos funcionavam como entrada, acompanhando procissão até os portões. Outros, como saída, concluindo celebração. E isso explica por que Salmos frequentemente fala de portas, pátios, altar e casa do Senhor. O salmista não estava apenas pensando em teologia abstrata, mas vivendo uma teologia que tinha cheiro de incenso, som de instrumentos e poeira de peregrinação. Isso torna o livro cinematográfico por natureza. O culto era um cenário vivo, e cada salmo era um roteiro espiritual cantado. Por trás dos versos havia pessoas reais em momentos reais, com instrumentos reais, em um calendário religioso real. Essa camada histórica transforma a leitura. O saltério não é apenas poesia, é liturgia de uma civilização. Entre os temas mais repetidos está a ideia de Deus como rei, não apenas rei de Israel, mas rei do universo, e isso aparece de modo marcante nos salmos entronizatórios. Israel vivia cercado por impérios que se diziam governados por deuses. Os reis das nações se viam como representantes divinos. Os salmos confrontam essa visão dizendo que o Senhor reina acima de tudo. O mar, símbolo do caos para o mundo antigo, é descrito como dominado por Deus. As montanhas, sinais de estabilidade, são apresentadas como obra de suas mãos. As nações, por mais ameaçadoras, são vistas como parte de um cenário sob governo maior. Essa teologia era uma arma de esperança. Quando os israelitas se sentiam pequenos, cantavam que Deus era grande. Quando se sentiam cercados, cantavam que Deus estava entronizado. Isso não eliminava a ameaça, mas reorganizava o medo. A adoração realinhava a alma. Isso é muito importante para entender por que os salmos alternam entre lamento e confiança. O lamento reconhece perigo. A confiança afirma governo. E a combinação dos dois produz fé madura. A fé madura não nega o caos, mas o coloca sob o trono. E é assim que o livro forma um coração firme. Os salmos reais aprofundam outro tema essencial: a promessa davídica, a esperança de um reino justo e de um ungido que pisaria na injustiça.
E por isso esses salmos foram lidos com expectativa messiânica. Alguns salmos celebram o rei histórico, mas suas palavras parecem exceder qualquer rei humano. Eles falam de domínio eterno, de justiça perfeita, de nações se curvando. Isso abre espaço para a interpretação profética. Israel cantava a esperança, em forma de poesia. Mesmo quando a monarquia caiu, esses salmos continuaram existindo. Isso é importante. Eles sobreviveram à queda do trono. Isso sugere que o trono era símbolo de algo maior. O saltério preserva a promessa mesmo quando a realidade a contraria. Essa é uma das tensões mais fortes do livro. O povo cantava, Deus prometeu, enquanto via ruínas. Cantava a um rei escolhido, enquanto estava sob opressão estrangeira. Essa tensão produziu uma esperança que não dependia do presente. E uma esperança assim é poderosa. Ela atravessa exílio. Ela atravessa crises. Ela não morre quando o sistema político muda. E essa esperança prepara o coração para algo ainda maior na história bíblica. Quando o exílio babilônico chega e o templo some do cenário, os salmos se tornam ainda mais essenciais, porque eles substituem a geografia sagrada por memória sagrada. Sem templo, sem sacrifício, sem peregrinação, o povo precisava de linguagem para continuar adorando. E o saltério fornece essa linguagem. Alguns salmos carregam dor explícita de exílio, com saudade de Sião e lamento por profanação. Outros reafirmam que Deus continua ouvindo mesmo longe de Jerusalém. Isso é teologicamente profundo. A presença divina não se limita a um lugar. O templo era importante, mas não era prisão para Deus. Salmos ensina espiritualidade portátil. Uma pessoa pode orar em qualquer lugar, pode cantar em qualquer terra, pode lembrar de Deus mesmo em território inimigo. Isso alimentou sobrevivência espiritual. E o livro registra essa sobrevivência. Não é fantasia, é história de fé em dispersão. Quando um povo perde suas estruturas, a oração o mantém vivo. E Salmos preserva a oração. Por isso ele continua funcionando para qualquer pessoa que se sinta fora do lugar. Os salmos de penitência mostram outro detalhe raro. O livro não idealiza a vida do adorador. Ele expõe culpa, queda e restauração com honestidade, e isso aparece de forma intensa nos salmos ligados ao arrependimento. O coração humano não é apresentado como sempre fiel. Ele é volúvel. Ele se perde. Ele se arrepende. E Deus é retratado como aquele que pode limpar o interior, não apenas corrigir comportamento externo. A linguagem de purificação nos salmos é profunda, porque fala de pecado como mancha, como peso, como enfermidade moral. Isso mostra que pecado não é apenas infração legal, é desordem interna que corrói a alma, e o salmista pede que Deus crie um coração puro. Isso é teologia da transformação. Não basta melhorar, é necessário renovar. Esse tema atravessa o livro. A espiritualidade dos salmistas é interior. Eles falam de ossos quebrados, de coração esmagado, de espírito abatido. Isso é linguagem de profundidade psicológica e espiritual. E isso torna Salmos extremamente atual. Ele conhece o interior humano. Ele nomeia aquilo que muita gente não consegue nomear. E ao nomear, abre caminho para a cura. Os salmos de confiança funcionam como contraponto aos lamentos, e eles são essenciais para manter o ritmo do livro, porque sem eles o saltério seria apenas dor, mas com eles ele se torna caminhada. Em muitos salmos, o salmista começa com medo e termina com confiança. Isso sugere um processo. A oração muda a pessoa enquanto ela ora. O cenário pode continuar igual, mas o coração muda. A linguagem da confiança inclui imagens fortes: refúgio, rocha, fortaleza, pastor, escudo. Essas metáforas nasceram de um mundo real, de desertos, guerras e perseguições. Uma fortaleza significava sobrevivência. Um pastor significava cuidado diário. Uma rocha significava estabilidade no terreno instável. Essas imagens não são decoração poética, são sobrevivência em linguagem. O salmista fala como alguém que conhece perigo.
E por isso suas metáforas têm peso. Quando ele diz que Deus é refúgio, ele está falando de vida ou morte. Isso dá ao texto tensão narrativa natural. E o vídeo precisa explorar isso. Porque cada imagem é carregada de história. Não é frase bonita. É sobrevivência espiritual. Os salmos de adoração coletiva e celebração nacional também guardam bastidores históricos preciosos, porque muitos parecem ter sido compostos para eventos concretos, como vitórias, inaugurações, procissões e momentos de gratidão nacional. Alguns salmos listam feitos de Deus na história de Israel, recontando o êxodo, deserto, conquista e misericórdia repetida. Isso funciona como catequese em forma de música. O povo aprendia sua história cantando, e cantar fixa a memória. Por isso esses salmos são longos e narrativos. Eles mostram um Deus que age no tempo. Eles enfatizam fidelidade divina, apesar da infidelidade humana. Isso é um tema poderoso. Deus permanece mesmo quando o povo vacila. Essa repetição de misericórdia cria esperança. E também cria responsabilidade, porque lembrar feitos antigos chama o presente à fidelidade. O saltério, então, não é apenas emoção, é instrução moral em forma musical. Ele educa o povo a interpretar passado e presente com lente divina. E assim, Salmos começa a se revelar como um universo, não apenas um livro, um universo onde cada tipo de salmo cumpre papel na formação espiritual, onde cada autor traz uma voz e onde cada geração encontrou palavras para clamar, louvar e esperar. Mas ainda há camadas maiores. Há salmos de julgamento que falam sobre justiça de modo duro e desafiador. Há salmos que parecem proféticos, apontando para o futuro. Há salmos que revelam o drama interno do coração humano com uma profundidade quase inacreditável. E ainda há o grande arco do livro, que caminha de tensões para louvor crescente, como se o saltério fosse conduzindo lentamente a alma do caos para a adoração plena. Essa progressão é intencional e será essencial para as próximas partes. Porque os salmos não são apenas fragmentos. Eles formam uma jornada. E essa jornada ainda está no começo. A parte 3 vai mergulhar nessa progressão e nos salmos que nasceram da perseguição, da culpa e da esperança messiânica. E aí, o livro começa a ganhar ainda mais peso cinematográfico. Os salmos começam a ganhar uma profundidade ainda maior quando se observa que muitos deles nasceram em meio à perseguição. E isso muda completamente a forma de lê-los, porque não são poemas escritos em conforto, mas orações forjadas sob ameaça real. Há salmos que surgem enquanto o salmista era caçado, traído ou cercado por inimigos políticos. Isso significa que vários cânticos não foram compostos em templos tranquilos, mas em esconderijos, desertos e noites de vigília. O medo era concreto. A sensação de injustiça era diária. E mesmo assim, a oração continuava. Isso revela uma espiritualidade que não depende de estabilidade externa. O salmista não espera a paz chegar para orar. Ele ora para sobreviver à guerra interior. Essa dinâmica transforma os salmos em registros de resistência espiritual. Eles mostram que a fé bíblica não nasce apenas em milagres, mas em perseverança. Muitas vezes o inimigo descrito não é nomeado, o que permite que qualquer geração se identifique. O texto se torna universal. A perseguição deixa de ser apenas histórica e vira símbolo das pressões da vida. E assim, o livro conversa com quem se sente cercado. A tensão desses salmos é combustível narrativo. Eles carregam urgência, e essa urgência mantém o ouvinte atento. Em vários desses salmos de perseguição, a linguagem é intensa e até chocante. E isso revela que a Bíblia não censura a emoção humana diante de Deus. O salmista fala de lágrimas que encharcam o leito, fala de ossos que se consomem de angústia, fala de coração derretendo como cera. Essas imagens não são exagero poético vazio, são tentativas de traduzir dor real em palavras. A espiritualidade bíblica não é fria, ela é visceral. O sofrimento não é escondido para parecer fé forte. Ele é levado a Deus com honestidade.
Isso cria uma teologia da transparência. O relacionamento com Deus não exige máscara, exige verdade. E isso é raro em contextos religiosos formais. Os salmos preservam essa liberdade. Eles mostram que Deus permite o clamor. Isso encoraja quem sofre a não se calar. A dor vira oração, e a oração vira caminho de sobrevivência interior. Outro elemento que cresce nessa parte do saltério é a consciência de injustiça social, porque o salmista frequentemente observa que o ímpio prospera enquanto o justo sofre. Essa pergunta atravessa vários salmos. Como pode o mal parecer vencer? Como pode o justo ser esmagado? Essa tensão é central. Ela mostra que a fé bíblica encara a realidade, não ignora o problema do mal. O salmista descreve opressores, corruptos, violentos e arrogantes. Ele vê estruturas injustas. Ele vê abuso de poder. Isso revela que a Bíblia dialoga com questões sociais profundas. A oração não é fuga do mundo, é resposta ao mundo. O salmista leva a indignação a Deus. Ele pede justiça. Ele espera a intervenção divina. Isso mostra que a fé de Israel incluía a esperança de justiça histórica, não apenas espiritual. Deus é visto como juiz, e essa imagem sustenta quem sofre injustiça. Os salmos chamados imprecatórios revelam ainda outra camada complexa, porque neles o salmista pede que Deus julgue os ímpios de forma severa, e isso pode parecer estranho à primeira leitura. Mas esses salmos nascem de contextos de violência real. O salmista não está pedindo vingança pessoal. Ele está entregando o caso ao juiz divino. Isso é importante. Ele não executa justiça com as próprias mãos. Ele clama para que Deus faça justiça. Isso mostra a transferência da vingança para o divino. Em vez de agir com violência, ele ora. Isso é um freio moral. Mesmo quando as palavras são duras, o ato é oração. O mal é reconhecido como mal. A injustiça não é relativizada. Isso mantém a dimensão moral do mundo. Esses salmos lembram que a Bíblia leva o mal a sério e que a esperança bíblica inclui justiça, não apenas consolo. Ao mesmo tempo, os salmos de confiança continuam aparecendo como contraponto, criando um movimento literário interessante, porque após lamentos e clamores, muitas vezes surge uma declaração de confiança inesperada. O salmista afirma que Deus ouviu, afirma que Deus é refúgio, afirma que ainda louvará. Isso nem sempre significa que a situação mudou. Às vezes é decisão interior. A fé se antecipa à resposta. Isso mostra a maturidade espiritual. O salmista aprende a confiar mesmo sem ver solução imediata. Isso é profundamente humano. A fé não elimina o medo, mas o enfrenta. A linguagem de abrigo, sombra, fortaleza e escudo aparece repetidamente. Essas imagens revelam um mundo de perigo constante. Deus é descrito em termos de proteção concreta. Isso torna os salmos muito visuais. Cada metáfora carrega cenário. Cada cenário carrega emoção. Outro aspecto fascinante é como os salmos lidam com o tempo, porque muitos mostram espera prolongada, e isso quebra a ideia de respostas instantâneas. O salmista pergunta: até quando? Essa pergunta ecoa várias vezes. Até quando a dor dura? Até quando o inimigo vence? Até quando o silêncio permanece? Essa repetição mostra que a fé bíblica conhece demora. A espiritualidade de Israel não era baseada em respostas rápidas. Era baseada em fidelidade contínua. O salmista espera, mas espera falando com Deus. Isso evita que a espera vire desespero silencioso. A oração mantém o relacionamento ativo. Mesmo quando não há resposta, há diálogo. Isso é teologicamente profundo. O silêncio de Deus não é tratado como ausência. É tratado como parte do caminho. Os salmos também revelam uma espiritualidade da memória, porque constantemente o salmista relembra feitos passados de Deus como forma de sustentar esperança presente. Ele recorda livramentos antigos, recorda milagres históricos, recorda cuidado no deserto. Isso mostra que lembrar é ato espiritual. A memória fortalece fé. O passado vira argumento para o presente. Se Deus fez antes, pode fazer de novo.
Essa lógica aparece várias vezes. Isso cria continuidade na fé. O Deus do passado é o Deus do agora. Essa conexão evita desespero. A história vira âncora. E essa âncora segura a alma em tempos instáveis. Há também nos Salmos uma forte dimensão de criação, onde Deus é descrito como o Criador que governa a natureza, e isso amplia a visão teológica do livro. O mar, as estrelas, o sol e a lua aparecem como obras divinas. A criação louva a Deus. Os céus proclamam. A natureza testemunha. Isso mostra que a adoração bíblica não é apenas humana, é cósmica. O universo participa. Essa linguagem amplia a escala da fé. Deus não é apenas Deus de Israel, é Deus do cosmos. Isso fortalece a confiança. O Criador governa tudo. Nada foge ao seu alcance. Essa visão sustenta esperança em tempos de caos. Outra camada importante é a espiritualidade da presença, porque muitos salmos falam do desejo de estar perto de Deus mais do que de receber algo dele. O salmista fala em habitar na casa do Senhor. Fala em buscar o rosto de Deus. Fala em sede da presença divina. Isso mostra que o relacionamento é o centro. Bênçãos não são o foco principal. A presença é. Isso revela maturidade espiritual. O salmista aprende que Deus é o bem maior. Isso transforma a motivação da fé. Não é apenas livramento, é comunhão. Essa dimensão relacional torna os salmos profundamente contemplativos, e à medida que o livro avança, começa a surgir uma progressão sutil, como se o saltério conduzisse o coração de lamento para louvor, de tensão para adoração, preparando algo maior adiante. O número de salmos de louvor cresce nas sessões finais. Isso não é acaso. Parece haver intenção editorial, como se a jornada espiritual caminhasse para a celebração. Mas essa celebração não ignora a dor passada. Ela nasce depois de atravessá-la. Isso torna o louvor mais profundo. Ele é amadurecido, ele é testado, e essa progressão será fundamental para entender as partes finais do livro. Porque o saltério não é apenas coleção aleatória. Ele é uma jornada espiritual organizada. E essa jornada ainda está se desdobrando. Ainda há salmos messiânicos a explorar. Ainda há salmos de entronização e esperança futura. E tudo isso começa a preparar o terreno para algo maior na sequência. Os salmos messiânicos começam a ganhar destaque quando se percebe que certos cânticos ultrapassam claramente a experiência do autor imediato e apontam para uma figura futura que representaria o agir definitivo de Deus na história. Esses salmos não surgem como previsões isoladas, mas como desdobramentos da esperança que nasceu das promessas feitas à linhagem real de Israel. Em muitos deles, o rei descrito parece maior do que qualquer rei histórico poderia ser. Fala-se de um reinado sem fim. Fala-se de justiça perfeita. Fala-se de domínio que alcança as nações. Isso não combinava totalmente com a realidade política de Israel. Mesmo nos melhores dias da monarquia, essa descrição parecia grande demais. Essa tensão abre espaço para a leitura profética. O povo cantava sobre um rei ideal enquanto via reis falhos. Essa diferença entre cântico e realidade alimentava a expectativa. A fé de Israel aprendia a esperar algo além do presente. Os salmos, então, funcionavam como sementes de esperança futura. Eles mantinham viva a ideia de que Deus ainda cumpriria algo maior, e isso sustentava o povo em tempos de frustração política. Alguns desses salmos descrevem sofrimento do justo de forma tão específica que muitos intérpretes ao longo da história enxergaram neles ecos de um servo sofredor que carregaria dor sem merecê-la. O salmista fala de zombaria, de abandono, de dor profunda. Ele descreve inimigos cercando, palavras ferindo, alma angustiada. Em certos momentos, a linguagem parece ultrapassar a situação pessoal. Ela ganha dimensão simbólica. O justo sofre, mas continua confiando. Essa combinação é marcante. O sofrimento não destrói a fé, ele a revela. Isso cria uma teologia do justo sofredor. O sofrimento não é sempre sinal de culpa. Às vezes é parte de um mistério maior.
Os salmos permitem que essa tensão exista. Eles não simplificam a dor, eles a colocam diante de Deus. Isso torna o livro profundamente humano. A fé não elimina a dor, mas dá linguagem a ela. Os salmos reais também revelam muito sobre a visão de governo em Israel, porque neles o rei não é visto apenas como líder político, mas como representante de justiça diante de Deus. O ideal do rei justo aparece repetidamente. Ele deveria proteger o fraco, defender o oprimido, julgar com equidade. Isso mostra que a política em Israel tinha dimensão moral e espiritual. O governo não era apenas administração, era responsabilidade diante do Senhor. Quando o rei falhava, o povo sentia. Quando o rei era injusto, a nação sofria. Os salmos registram esse ideal elevado. Eles mostram o que o trono deveria ser. Isso também servia como crítica indireta a governantes falhos. O povo cantava o ideal enquanto vivia a realidade imperfeita. Isso mantinha viva a visão de justiça. A adoração lembrava o padrão divino. E isso moldava a consciência coletiva. Outra camada importante surge quando se observa como os salmos falam de Sião e de Jerusalém não apenas como locais geográficos, mas como símbolos espirituais. Sião aparece como lugar da presença divina. Lugar de encontro entre céu e terra. Lugar de governo de Deus. Isso dá à cidade significado teológico. Jerusalém não era apenas capital política, era centro espiritual. Os salmos de Sião celebram essa escolha divina. Eles falam de alegria em peregrinar, falam de paz dentro dos muros, falam de bênção fluindo dali. Isso mostra que o espaço também participava da espiritualidade. Lugares guardavam memória sagrada. Peregrinar era ato de fé. Caminhar até Jerusalém era gesto espiritual. O corpo participava da devoção. A fé envolvia movimento, jornada, esforço. Isso dava à religião de Israel uma dimensão concreta. Os cânticos de subida revelam essa dimensão de forma especial, pois eram entoados por peregrinos que subiam a Jerusalém nas grandes festas religiosas. Esses salmos carregam senso de movimento. Falam de proteção no caminho. Falam de alegria ao chegar. Falam de união entre irmãos. Isso mostra a espiritualidade vivida em comunidade. A fé não era apenas individual, era coletiva. O povo subia junto, cantava junto, celebrava junto. Isso criava identidade compartilhada. A adoração unia gerações. Pais, filhos e avós participavam. A memória era transmitida cantando. Isso fortalecia a tradição. E essa tradição sustentava o povo em tempos difíceis. Os salmos de sabedoria aproximam o saltério da literatura sapiencial de Israel, pois refletem sobre o caminho do justo e do ímpio, sobre escolhas e consequências, sobre a brevidade da vida e a importância do temor do Senhor. Esses salmos não são apenas oração, são ensino. Eles convidam à reflexão. Perguntam sobre o sentido da vida. Falam da transitoriedade humana. Lembram que a vida é como vapor. Isso gera humildade. O ser humano é limitado. Deus é eterno. Essa comparação aparece várias vezes. Isso molda a postura espiritual. O fiel aprende a viver com reverência. Aprende a valorizar o que é duradouro. Aprende a olhar além do imediato. A musicalidade dos salmos também merece atenção, porque o paralelismo hebraico cria ritmo e reforço de ideias. E isso mostra que a poesia bíblica não depende de rima, mas de repetição de sentido. Uma linha ecoa a outra. Uma frase aprofunda a anterior. Isso cria impacto. O ouvinte grava a mensagem. A forma ajuda o conteúdo. Isso revela cuidado literário. O saltério é arte espiritual. Não é improviso. É composição. Isso mostra que beleza e fé caminham juntas. A estética serve à teologia. A poesia conduz à reflexão. O coração é alcançado pela forma e pelo conteúdo. Também chama a atenção como os salmos falam com frequência da palavra de Deus, como fonte de vida, direção e alegria. A lei do Senhor é celebrada. Os mandamentos são vistos como luz.
Isso mostra que obediência não era vista como peso, mas como caminho de vida. A palavra orienta, a palavra protege, a palavra alegra. Essa visão positiva da lei revela a espiritualidade, que vê instrução divina como cuidado. Deus não dá mandamentos para limitar, mas para guiar. Essa perspectiva molda a relação com a revelação. O fiel aprende a amar a instrução divina. Isso fortalece a caminhada espiritual. Os salmos também exploram profundamente o tema do coração humano, descrevendo medo, esperança, alegria, ansiedade e gratidão, com uma honestidade que atravessa séculos. O coração aparece como centro da vida interior. Ele pode se abater ou se alegrar, pode confiar ou temer. Os salmistas conversam com o próprio coração. Eles se exortam. Eles se lembram de confiar. Isso mostra autoconsciência espiritual. A fé bíblica inclui diálogo interior. O fiel aprende a falar consigo mesmo diante de Deus. Isso gera maturidade. A vida espiritual não é automática. Ela é cultivada. E conforme o saltério avança, começa a se perceber um movimento intencional em direção ao louvor mais pleno, como se cada tensão anterior preparasse o terreno para a celebração mais profunda. E isso sugere que a organização final do livro aponta para uma jornada da alma que atravessa dor, dúvida, memória, esperança e, por fim, adoração madura. Mas essa progressão ainda não chegou ao auge. Ainda há muito a explorar. Ainda há salmos que revelam justiça divina de forma surpreendente. Ainda há cânticos que celebram o reinado universal de Deus. Ainda há camadas que conectam história e esperança futura. O saltério continua se abrindo como um mapa espiritual vasto. E a jornada ainda segue. O coração humano ainda está sendo conduzido. E o louvor final ainda está se formando. À medida que o livro de Salmos se aproxima de suas sessões finais, começa a surgir uma mudança perceptível de atmosfera, porque os cânticos passam a enfatizar cada vez mais o louvor explícito, como se a jornada espiritual estivesse sendo conduzida da tensão para a celebração consciente. Isso não significa que a dor desaparece, mas que ela é reinterpretada à luz da fidelidade de Deus ao longo da história. Muitos estudiosos observam que a organização final do saltério parece intencionalmente mover o leitor do lamento para o louvor. Isso sugere um percurso espiritual. A alma começa aflita e termina adorando. Esse movimento não é negação da dor. É amadurecimento da fé. O louvor final carrega a memória de tudo que veio antes. Ele é mais profundo porque passou pela prova. Isso transforma o tom dos salmos finais. Eles soam como coro crescente, como se múltiplas vozes se unissem. O livro começa individual e termina coletivo. O coração pessoal encontra a comunidade. A fé privada encontra o louvor público. Os salmos de louvor universal começam a destacar que não apenas Israel é convidado a adorar, mas todas as nações, e isso revela uma dimensão missionária dentro do saltério que às vezes passa despercebida. O Deus de Israel é apresentado como Senhor de toda a terra. As nações são chamadas a reconhecer sua grandeza. Isso amplia a visão teológica. O relacionamento com Deus não é exclusivo étnico. Ele tem alcance global. Essa ideia é significativa dentro do contexto antigo. Israel se via como povo escolhido, mas os salmos lembram que Deus governa todos. Isso abre espaço para a visão universal. A adoração ultrapassa fronteiras. A criação inteira é convidada a louvar. Povos, mares, montanhas e céus aparecem como participantes. O louvor deixa de ser apenas humano, torna-se cósmico. Isso eleva a escala da adoração. O universo inteiro é visto como palco de louvor. Outro elemento marcante nos salmos finais é a ênfase na fidelidade de Deus ao longo das gerações, porque muitos cânticos retomam a história de Israel como prova da constância divina. O passado é lembrado com detalhes, livramentos são recontados, misericórdias são enumeradas. Isso mostra que louvar também é lembrar. A memória sustenta a adoração. O povo relembra não para viver no passado, mas para fortalecer o presente. A fidelidade de Deus é vista como contínua.
Mesmo quando o povo falhou, Deus permaneceu. Essa repetição de misericórdia gera confiança. O louvor nasce da lembrança. A história vira motivo de gratidão. Isso cria uma espiritualidade enraizada na memória coletiva. O povo canta sua própria história com Deus. Os salmos também passam a enfatizar a bondade de Deus de forma mais direta, repetindo refrões sobre seu amor leal. E essa repetição não é redundância vazia, mas técnica pedagógica para gravar no coração a natureza divina. O amor leal de Deus aparece como fundamento da relação. Não é amor instável, é aliança fiel. Isso sustenta a esperança. O fiel aprende que pode confiar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em silêncio. A constância divina é celebrada. Isso gera segurança espiritual. O louvor nasce da confiança, e a confiança nasce da experiência acumulada. O povo aprendeu quem Deus é ao longo do tempo, e canta isso. A presença da música e dos instrumentos ganha ainda mais destaque nos salmos finais, pois vários deles convocam explicitamente harpas, trombetas, símbolos e danças para o louvor, mostrando que a adoração envolvia corpo, som e movimento. Isso revela que o louvor bíblico era vibrante. Não era apenas contemplativo. Havia celebração. Havia expressão corporal. Isso mostra que a fé de Israel incluía a alegria visível. O corpo participava do louvor. A música era a linguagem de adoração. Isso reforça o caráter festivo de certos momentos. A adoração também celebrava vitórias. Celebrava a vida. Celebrava a provisão. Isso equilibra a imagem do saltério. Ele contém lágrimas e celebração, silêncio e música, clamor e dança. Os salmos finais também reforçam a soberania de Deus sobre a criação, convidando elementos naturais a louvarem. E isso cria imagens poéticas de rios batendo palmas e montanhas cantando. Essa linguagem não é literal, é simbólica, mas carrega verdade teológica. Toda a criação aponta para o Criador. O universo reflete glória divina. Isso amplia a visão espiritual. O ser humano não louva sozinho, ele se junta à criação. Isso gera senso de pertencimento cósmico. A fé não é isolada, ela participa de algo maior. Isso eleva a experiência de adoração. O louvor conecta céu e terra. Outro ponto importante é que muitos salmos finais são curtos, diretos e intensamente focados em exaltar a Deus, quase como explosões de louvor concentrado. E isso sugere que o livro caminha para um clímax. O conteúdo se torna mais objetivo, menos explicação, mais exaltação. Isso mostra a progressão. O coração já aprendeu, já passou pela jornada. Agora louva com convicção. Isso é maturidade espiritual. Não precisa sempre de longos lamentos. O coração encontra repouso na adoração. Isso não elimina a complexidade, mas mostra a transformação. Há também uma dimensão pedagógica nesses salmos finais, pois eles ensinam que o louvor não depende de circunstância ideal, mas de reconhecimento de quem Deus é. O louvor é decisão, não apenas reação. O fiel aprende a louvar em qualquer fase. Isso mostra crescimento espiritual. A fé não oscila apenas com emoções. Ela se ancora em quem Deus é. Isso gera estabilidade. O louvor vira estilo de vida. Não apenas momento litúrgico. Isso é profundo. O saltério forma adoradores conscientes. A repetição de aleluia nos salmos finais é significativa, porque esse termo combina convite e declaração, e funciona como chamado coletivo ao louvor. Não é palavra vazia, é convocação. O povo é chamado a participar. O louvor é compartilhado. Isso reforça a dimensão comunitária. A adoração une vozes, une gerações, une experiências. O saltério termina olhando para cima. O foco é Deus. Isso revela destino espiritual do livro. Conduzir o coração ao louvor. E mesmo com esse crescendo de adoração, a jornada ainda não terminou, porque ainda falta observar como o saltério se fecha com uma explosão final de louvor que reúne tudo o que foi aprendido ao longo do caminho,
como se cada salmo anterior preparasse o terreno para o encerramento grandioso que ainda está por vir. O livro ainda guarda seu ápice. O clímax ainda não foi totalmente explorado. A progressão continua. O louvor final carrega ecos de toda a jornada. E é para esse ápice que a parte 6 vai conduzir. Porque o saltério não termina em silêncio. Ele termina em exaltação. Mas ainda veremos como essa exaltação se forma. À medida que o saltério chega aos seus últimos salmos, algo notável acontece na atmosfera do texto, porque o tom deixa de oscilar entre lamento e louvor e passa a se concentrar quase totalmente na exaltação de Deus, como se a jornada emocional do livro estivesse encontrando seu ponto de repouso. Isso não significa que o sofrimento deixou de existir na realidade humana. Significa que o coração que atravessou o sofrimento agora aprendeu a enxergar além dele. O louvor aqui não é inocente. Ele é experiente. Ele conhece a dor, mas não vive mais preso a ela. Isso mostra maturidade espiritual. O adorador não depende mais de circunstâncias ideais. Ele aprendeu quem Deus é ao longo do caminho. E esse conhecimento sustenta sua adoração. A fé amadurecida louva com raízes profundas. Não é entusiasmo momentâneo. É convicção, formada na história. O saltério conduz o coração até esse lugar. Isso revela a intenção pedagógica no livro. Não é apenas coleção de cânticos. É formação espiritual progressiva. Os salmos finais concentram-se intensamente nos atributos de Deus, descrevendo sua grandeza, poder, sabedoria e fidelidade, e isso desloca o foco do eu para o ele. Nos lamentos, o salmista falava muito de sua dor. Nos louvores finais, fala muito de quem Deus é. Essa mudança é significativa. A espiritualidade, amadurecida, se torna mais teocêntrica. Deus ocupa o centro. O adorador encontra alegria nisso. Louvar passa a ser prazer, não apenas necessidade. Isso revela a transformação interior. O coração não busca apenas socorro, busca a presença, busca a glória divina. Isso eleva o tom dos cânticos. A linguagem se torna mais exaltada. A adoração ganha força poética. Cada verso parece expandir a visão de Deus. Isso gera reverência. O louvor não é casual. É resposta à grandeza percebida. Outro elemento marcante é que o louvor final é repetitivo de forma intencional, porque a repetição reforça a mensagem no coração e cria ritmo comunitário. Quando um salmo repete convites ao louvor, ele está chamando participação coletiva. É como um coro que cresce. A repetição não é pobreza literária. É estratégia de memorização. O povo aprendia cantando, aprendia repetindo. Isso fazia a teologia descer da mente para o coração. O louvor se tornava parte da identidade. A comunidade inteira participava. O culto não era espetáculo, era envolvimento coletivo. Isso reforçava a unidade espiritual. Todos compartilhavam a mesma linguagem de adoração. Isso fortalecia a fé do povo. A presença de instrumentos musicais nos salmos finais também atinge seu auge, porque quase tudo que produz som é convocado para louvar. E isso mostra que a adoração bíblica envolve toda a expressão humana. Trombetas, harpas, liras, tamborins e símbolos aparecem como participantes do louvor. O som enchia o ambiente. O culto era vibrante. Isso revela que a alegria também é espiritual. A reverência não exclui celebração. O povo celebrava quem Deus é, celebrava seus feitos, celebrava sua fidelidade. A música ajudava a elevar o coração. A arte servia à adoração. Isso mostra a integração entre beleza e fé. O louvor envolvia emoção e verdade, corpo e espírito, som e significado. Os salmos finais também ampliam a convocação ao louvor para além de Israel, convidando toda a terra a exaltar a Deus. E isso revela que o destino da adoração bíblica sempre foi maior que uma única nação. O Deus celebrado não é tribal, é universal. Todas as nações são chamadas. Todos os povos são lembrados. Isso aponta para a visão global da soberania divina. O governo de Deus alcança todos.
A criação inteira é convidada. Isso amplia a esperança bíblica. A adoração não termina em fronteiras nacionais. Ela se expande. O louvor se torna linguagem universal. Isso mostra que o saltério olha para um futuro amplo. Um futuro onde o reconhecimento de Deus é global. Há também uma forte ênfase na alegria nesses salmos finais. E essa alegria não é superficial, mas nasce do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez ao longo da história. O povo canta porque viu a fidelidade divina. Canta porque sobreviveu às crises. Canta porque aprendeu a confiar. Essa alegria é fruto de memória e experiência. Não é negação da dor. É vitória sobre ela. O coração que já chorou agora celebra. Isso cria contraste poderoso. O louvor final carrega ecos dos lamentos anteriores. Isso dá profundidade à alegria. Ela é amadurecida, é testada, é consciente. Outro ponto importante é que os salmos finais reforçam a ideia de que louvar é parte do propósito da vida humana, não apenas um ato ocasional. E isso aparece quando tudo que tem fôlego é convidado a louvar. O louvor se torna vocação universal. Respirar e louvar se conectam. Isso mostra que a vida encontra sentido em reconhecer o Criador. O ser humano é apresentado como adorador por natureza. Quando louva, está alinhado com seu propósito. Isso dá dimensão existencial à adoração. Não é apenas ritual, é sentido de vida. Isso eleva o significado do louvor. Ele se torna parte da identidade humana diante de Deus. Também se percebe que o saltério termina olhando para cima, não para os problemas, e isso revela a direção espiritual do livro. O foco final é Deus, sua grandeza, sua majestade, sua fidelidade. Isso não apaga a jornada anterior, mas mostra o destino da jornada. O coração que atravessa a dor pode terminar em adoração. Isso é mensagem poderosa. A fé bíblica não promete ausência de sofrimento. Promete que o sofrimento não terá a palavra final. O louvor terá. Isso sustenta a esperança. Isso fortalece quem ouve. Isso dá sentido à caminhada. E quando se observa o conjunto do saltério, percebe-se que ele começa com o justo meditando na lei e termina com toda a criatura louvando, como se a jornada espiritual partisse da decisão individual e chegasse à celebração universal. Isso mostra progressão intencional. O indivíduo encontra Deus, depois a comunidade, depois a criação inteira. O louvor cresce em escala. Isso revela a visão grandiosa da fé. A espiritualidade bíblica não é isolada. Ela se expande, ela contagia, ela convida. E ainda assim, mesmo com essa explosão de louvor, ainda resta reunir tudo isso em uma conclusão que mostre o que o livro de Salmos faz com o coração de quem percorre essa jornada do início ao fim. Porque o saltério não é apenas algo para ser estudado, mas para ser vivido, cantado e experimentado. A jornada formou o adorador, transformou sua linguagem, amadureceu sua fé. Mas o fechamento dessa jornada ainda precisa ser contemplado com calma, porque o impacto final dos Salmos não está apenas no texto, mas no que acontece com quem passa por ele. E é isso que o fechamento final vai revelar. E assim o livro de Salmos chega ao seu destino, não como uma história que termina, mas como uma jornada que continua dentro de cada coração que aprende a orar, a cantar e a confiar. O saltério começou mostrando dois caminhos, o do justo e o do ímpio. E ao longo de seus cânticos revelou que a vida com Deus não é uma linha reta, mas um caminho que passa por vales, desertos, noites silenciosas e também por manhãs de alegria. Cada salmo foi como uma chama acesa na escuridão de alguém que decidiu falar com Deus em vez de se calar. E essas chamas atravessaram séculos. Os salmos mostraram que a fé bíblica não é feita apenas de vitória, mas de clamor, de arrependimento, de perguntas sinceras e de esperança persistente. Mostraram que Deus não rejeita o coração quebrantado. Mostraram que lágrimas também podem ser oração. Mostraram que o louvor mais forte muitas vezes nasce depois da dor mais profunda.
O Saltério ensinou que é possível falar com Deus em qualquer estação da vida. Na culpa, há salmos. Na perseguição, há salmos. Na alegria, há salmos. No silêncio, há salmos. É como se Deus tivesse deixado um mapa de palavras para quando faltassem palavras. Ao percorrer esses cânticos, fica claro que a espiritualidade bíblica não separa a emoção de fé. O coração humano aparece inteiro diante de Deus. Medo, alegria, dúvida, gratidão, tudo encontra lugar. E isso revela algo poderoso. Deus deseja relacionamento real, não discursos perfeitos. Os salmistas não eram pessoas distantes da realidade. Eram gente que lutava, caía, levantava e continuava buscando. E por isso seus cânticos continuam vivos, porque falam da experiência humana diante do eterno. O livro de Salmos também conduz o olhar para cima. Depois de tantos lamentos, ele termina em louvor. Depois de tantas perguntas, termina em exaltação. Como se ensinasse que a jornada com Deus pode começar em angústia, mas não precisa terminar nela. O louvor final não é ingênuo, ele é amadurecido. Ele conhece a dor, mas escolhe confiar. Isso é fé que atravessou o fogo e permaneceu de pé. E talvez a maior mensagem de Salmos seja que a vida diante de Deus é uma conversa contínua. Não é ritual vazio. É diálogo, é relacionamento, é abrir o coração e aprender a ouvir. Os Salmos não são apenas para serem lidos, são para serem vividos, para serem orados, para serem cantados com a própria história. Se essa jornada pelos Salmos tocou o coração, vale transformar isso em resposta. Comente o que achou desta mensagem. Se tiver dúvidas ou reflexões sobre os Salmos, deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E se essa mensagem falou com você e existe fé no coração, digite amém nos comentários. Mesmo um comentário simples já ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Que os Salmos continuem sendo voz nos dias de alegria, força nos dias difíceis e esperança em cada nova manhã. Até a próxima jornada bíblica.